Muito bom dia a todos vocês, meus irmãos e amigos. Já conhecia Carlos Barbosa, essa cidade linda, mas faltava conhecer a parte mais linda, que são vocês. Bom, eu sou Kleber Machado, o Edson me apresentou aqui, sou pastor da PIB de Caxias do Sul. Ali está a Rosane, a minha esposa, e a Maria, minha filha. O filho Arthur ficou com os amigos e agora está lá na igreja com a parte do som e a projeção. Então nós somos os 4 e hoje viemos em 3 na equipe aqui, né? No final vamos tirar uma selfie junto para eu colocar lá no grupo da igreja para os irmãos verem. Nós estamos orando, a igreja está orando, está investindo, estamos buscando, né, ter em Carlos Barbosa uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, e aqui vocês se denominaram com essa marca muito linda, muito bacana, e com esse nome, né, que é uma rocha, que é o Senhor Jesus, estando aqui aonde todos que se firmarem nessa rocha conhecerão a Cristo em Carlos Barbosa. Mas, meus irmãos aqui de Carlos Barbosa, é interessante, semana passada eu trouxe essa mensagem lá na igreja e reservei para vocês, e já tenho a segunda mensagem para vocês aqui, vai ser a continuação dela, mas isso para mais daqui a alguns dias, tá, irmãos? Depois vocês me cobram, tem que ser a sequência desta, certo, gente? Tem que me cobrar para a segunda vez, né? Eu nem sei se vou ser convidado a segunda vez, mas já estou garantindo, né? É que o pastor ama pregar, o principal, às vezes, do trabalho do pastor é a pregação, no sentido de estar trazendo uma mensagem de Deus para os irmãos, então é um prazer, é um privilégio. E trouxe esta pregação lá na igreja e queria repartir com vocês com muito carinho. Mas, como o Edson já fez a oração, o pastor Lucas comunicou, né? Aqui, esse ambiente é alugado, né? Vez por outra a gente tem que fazer algumas trocas, né? Essas coisas acontecem. E Deus permite que isso aconteça e nos ensina muitas coisas, muitas e muitas coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês, eu estava ali pensando e queria compartilhar com vocês essa questão. Às vezes a gente faz a locação de um local e pensa que tudo vai acontecer ali. E depois Deus direciona de outra forma. Eu não estou numa condição de locação, porque a igreja tem o templo próprio lá já, naquele local especificamente há 45 anos. Mas eu vou falar de 3 orações e de 3 pensamentos que eu tive, e falo isso só para vocês, para estimular e incentivar vocês, e vocês ficarem cada vez mais animados, que às vezes a gente ora e pensa que as coisas serão ali e não é, né? Cheguei em Caxias em 2017, na entrada de Caxias, um grande pavilhão, eram os pavilhões da CESA, Companhia Estadual de Silos e Armazém. Cheguei em Caxias e passando de carro ali na frente do desvio Risso, né? Levantei minha mão e disse: Senhor, abençoa esse lugar e coloca aqui uma igreja, uma mega igreja em Caxias. Passam-se os meses, governador Sartori, outro prefeito lá, fazem uma negociação. O que tem lá? Loja Van e Stock Center. Andando por Caxias, subindo a zona norte de Caxias, tinha a antiga Brás Diesel. Passo lá e estendo a minha mão e digo: Senhor, coloca uma mega igreja aqui. O que tem lá? Supermercados Andreassa, Passeio Norte. Aí, que interessante, né? Bom, terceiro lugar que eu passo, a Panambra saiu do bairro São José e veio para ali à frente do shopping em Caxias. Eu passo na frente ali: Senhor, coloca aqui nesse ambiente da Panambra e nesse estacionamento deles, coloca uma mega igreja em Caxias, nem que não seja uma igreja nossa, mas coloca uma mega igreja. O que tem lá? Atacado Vantajão. Aí eu não sei se eu sei orar por igreja ou sei orar por mercado, não sei o que acontece comigo, né? Mas que coisa interessante, peço megas igrejas e Deus coloca mega negócios. Então, se aqui não vai ser a igreja, que Deus coloque um mega negócio nesse lugar e abençoe vidas, e abençoe famílias, e tenha desse lugar sustento para Carlos Barbosa, de muitas famílias, mas que estas famílias conheçam a Jesus, que estas famílias, a partir de vocês, conheçam a Jesus. Mas interessante, semana passada o pastor Lucas pregou aqui sobre
perseguição, não foi? Foi isso? Semana passada eu preguei lá na PIB de Caxias o título da mensagem e reservei para vocês: Perseguição real, crescimento exponencial. E trago para vocês também. Talvez uma continuidade daquilo que Deus está falando com vocês. Jesus nunca disse que a obra seria fácil. Foi Ele que deixou claro que nós teríamos muitas dificuldades. Sofreríamos pressões do mundo e retaliações das mais diversas, vindas do inimigo de Deus. E outras que não são do inimigo de Deus, mas que são pressões por circunstâncias. Às vezes a gente encara como uma perseguição e às vezes a gente encara como uma simples pressão. Então a gente vai levando essas questões no coração, porque foi o próprio Senhor que nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo assim como Ele venceu. Então, nós, nessas pressões que passamos, podemos interpretá-las como perseguição ou não, mas o fato é que uma perseguição real, ela pode ser o desânimo total de alguns, aqueles que não têm fé, mas aqueles que estão firmados na rocha, a perseguição real, ela se torna em crescimento exponencial. Leve isso no coração. A igreja, ela foi se sustentando unida e generosa, mas estava muito restrita a Jerusalém. Isto comento com base no texto de Atos. A igreja, ela estava ali recebendo novas lideranças no seu seio, foram levantadas novas lideranças, e elas foram autenticadas por um chamado de Deus na vida de homens cheios de fé e do Espírito Santo. Isso no capítulo 6 de Atos. Aí no capítulo 7 de Atos vai acontecer que um destes homens, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, vai fazer uma pregação, e nesta pregação então ele é abatido injustamente por homens perversos. Uma perseguição real. Ele foi então ali martirizado. Capítulo 7, a história então do martírio de Estevão. A igreja, antes disso, ela estava se ajustando, aprendendo e empreendendo. A igreja, ela é uma boa empreendedora, ela vai aprendendo e vai empreendendo novos trabalhos, novos lugares. E como eu disse, há mais de 10 anos eu já estava pedindo a Deus uma igreja em Carlos Barbosa. A igreja de Jesus já estava aqui, tem igrejas boas aqui, mas uma igreja nossa ainda não tinha. Então, estávamos orando por isso e pedindo a Deus por esta realidade. Então a igreja, ela vai empreendendo, como foi toda a igreja do Senhor no início ali em Atos. Ela foi empreendendo em muitas e muitas coisas. Mas, como eu disse, capítulo 7 vem ali então, aquela aparente vitória do mal sobre o bem, aparente vitória do inimigo de Deus sobre a igreja de Deus, mas Deus, Ele é perfeito, poderemos dizer que Deus é expert, Ele é perfeito em tudo, Ele é expert em tornar o mal em bem. De maneira geral, Deus sempre torna o mal em bem e vai mostrando ao mundo a sua soberania e a sua ação sobre a história. Todo aquele mal sobre a igreja, onde Estevão pagou ali com a própria vida, Deus tornaria em um bem que ninguém poderia imaginar, e isto se tornaria sem precedentes, uma vez que um homem lá no passado perde a sua vida, mas nuances da sua pregação chegam até nós hoje. Olha só que coisa interessante. O que ele pregou lá, nós pregamos hoje. O que ele sofreu lá, nós, graças a Deus, não temos nenhuma sombra daquele sofrimento, mas temos pressões, temos aflições, temos dificuldades, temos paradas estratégicas que Deus coloca na nossa vida, temos uma série de enfermidades que nos abatem. Aliás, muito obrigado pelas orações do ano passado, foi o nosso suporte de um modo muito especial. E a gente vai observando que Deus está trabalhando por detrás dessa história e fazendo uma grande obra. Então eu convido vocês a abrirem Atos capítulo 8, nós vamos ler os 8 primeiros versículos, Atos capítulo 8, de 1 a 8. Atos capítulo 8, o versículo número 1, ele é aquele versículo que fica no entremeio de duas histórias,
E o versículo número 1, ele está ali destacado para que a gente leia o que Lucas escreveu com aquele sentimento assim, com aquela concentração assim. Ele está falando uma nova história, mas que começou por causa da outra. Uma coisa puxa a outra. Então, o versículo número 1 diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns dos homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Irmãos, perseguição real é igual a crescimento exponencial. Mas qual é o efeito proveitoso de uma perseguição? Ou, não de uma perseguição em si, mas de alguma aflição, de alguma pressão que nos vem, né? E muitas vezes mudanças nos trazem pressões, nos trazem aflições. Qual é o efeito proveitoso de tudo isso? Os 3 primeiros versículos. Saulo é destacado aqui no verso número 1, porque ele vai aparecer mais tarde como um convertido, como alguém atuante na obra de Deus de maneira poderosa. O único destaque, olha, esse cara consentia na morte de Estevão, ele está aqui, ele teve esse destaque porque lá na frente ele vai aparecer como alguém que se converte a Jesus e que foi alguém chave para o crescimento do Evangelho. Então, é como se Jesus ilustrasse, olha só, este homem, este grande perseguidor terá uma reviravolta, E é interessante como acontecem essas histórias, pessoas que são muitas vezes marcantes por uma condição, Deus dá reviravoltas na sua vida e elas então se tornam tão marcantes na nova condição em Cristo. E nós como igreja precisamos estar orando muito por pessoas, por reviravolta na vida das pessoas, para que aconteçam coisas importantes na vida das pessoas, não que aconteça o mal, mas muito pelo contrário, que as pessoas tenham grandes experiências com Jesus e elas então tenham as suas reviravoltas de vida. Na obra de Deus nós temos muitas reviravoltas surpreendentes, e quando nós empreendemos como igreja, sentamos e ouvimos uma mensagem, nós estamos com o coração aberto para o surpreender de Deus. E esta, meus irmãos, é uma palavra que eu trago de ânimo aos irmãos, que o Senhor esteja trazendo para nós reviravoltas surpreendentes nesse tempo. Irmãos, há 3 anos atrás era quase que impossível nós estarmos aqui. Aí Deus faz uma obra e vai mexendo, como é que vamos dizer assim, aquela expressão, mexendo os pauzinhos, vai fazendo as coisas acontecerem, e hoje nós estamos aqui. Então, meus irmãos, Deus ele é expert em nos surpreender com estas reviravoltas. No verso 1, ainda mostra que os apóstolos, eles ainda permaneceram em Jerusalém nesta grande perseguição que se iniciou. Ainda não era tempo deles saírem. O ataque a Estevão era o sinal de um ataque maior para a igreja. Ou seja, situações pontuais são prenúncios de situações mais grandiosas. Pequenas mudanças é com certeza o prenúncio de grandes mudanças. Pequenas mudanças. Uma vida ali pagou, e não era só uma pequena mudança, mas em termos de grandes coisas que Deus iria fazer e iria permitir com a igreja, e muitos, depois, Estevão foi o primeiro mártir, mas depois nós temos a chamada Era dos Mártires,
E um grande número de vidas se perdeu por causa do Evangelho. Então, irmãos, aqui uma situação pontual é o prenúncio de coisas grandiosas. Aqui se dá a primeira ocorrência da palavra perseguição, que significa oprimir alguém a fim de persuadi-lo ou forçá-lo a rejeitar a sua religião, ou simplesmente atacar por motivos religiosos. Os cristãos, então, eles perseveraram e Deus preservou as suas vidas. Eles mantiveram a sua fé ao fugirem para lugares onde os perseguidores não se dariam o trabalho de procurá-los. Deus preserva e mantém a fé em lugares e situações diferentes. Aí eu digo a vocês, às vezes é preciso mudar. Às vezes é preciso mudar. Muitas e muitas vezes eu não entendi as mudanças que Deus fez na minha vida. Muitas e muitas vezes eu não entendi por que tão pouco tempo em alguns lugares. Por que tão pouco tempo? E hoje, graças a Deus, a gente vive um tempo de maior estabilidade em termos de não ter tantas mudanças, né? Não ter tantas mudanças. Mas às vezes é preciso mudar. Deus preservou a vida daqueles homens. Eles mantiveram a sua fé, só que não foi mais em Jerusalém. Deus nos mantém e preserva a sua igreja em um local e depois em outro local, e assim ela vai crescendo. Estevão seria lembrado para o exemplo na igreja, e aqui no verso 2 diz que ele teve um enterro digno para alguém que foi morto injustamente. É interessante só um detalhe do texto aqui. Uma codificação posterior à lei feita pelos judeus proibia o pranto público por eles. Se esta proibição estava em vigor então no século I, os pranteadores estavam aqui na realidade fazendo um protesto público contra a execução de Estevão. O choro deles não era um choro de derrota, era um choro de protesto. O choro público, o pranto, e nós precisamos entender uma questão dessa palavra. Olha só, quando a gente chora, o choro é particular. Eu chorei, fiquei chorando lá no banheiro escondido, ninguém viu. Mas quando eu estou pranteando, isso é público, é o choro alto, é aquele choro que todos participam comigo e todos choram comigo. Quando na morte de um ente querido, por exemplo, é o pranto. Então, o pranto público aqui por Estevão foi o choro de homens piedosos que protestaram na cidade. Era contra a lei, mas eles foram contra a lei dizendo, vocês foram injustos e mataram nosso irmão em Cristo. Contra a lei, nós estamos aqui lamentando contra esta lei de homens. Olha só que interessante isso. E o que significa isso? Que muitas vezes a igreja ela precisa levantar os seus protestos contra as perseguições e mostrar-se na sociedade que ela está ali firme, que ela pode estar sendo abatida, mas ao mesmo tempo ela continua se mantendo firme na fé. Então, irmãos, com tudo isso, qual é o efeito proveitoso de uma perseguição? Em primeiro lugar, a perseguição instalada, ela é o pano de fundo do que Deus vai fazer lá na frente. O que se instala hoje sobre a igreja, as dificuldades, as vicissitudes, os problemas do hoje, é só o pano de fundo do que Deus vai fazer lá na frente. É só Deus mostrando, olha, acalma-se aqui, está difícil, mas lá na frente eu tenho coisas a mostrar para vocês e a ensinar a vocês. Aí no verso 3, Lucas, ele vai escrever novamente sobre Saulo, que vai se tornar Paulo lá na frente. Um perseguidor voraz e implacável será moldado por Deus. No verso 13 diz assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo tinha um zelo religioso e com o consentimento das autoridades romanas ele vai assumir um papel de liderança na perseguição, sendo destacado aqui para anunciar-se posteriormente o tamanho do reboliço que foi a sua conversão a Jesus. Então, existem muitos Saulos em Carlos Barbosa e a igreja precisa orar por eles. Quem são eles? Aqueles homens que causarão um reboliço convertendo-se a Jesus. Aqueles homens. E talvez os Saulos somos nós, às vezes, né? Nós somos meio perseguidores, né? Eu não perseguia ninguém, mas eu gostava de um debochezinho, achava engraçado, os crentes com a Bíblia, olha como eu achava engraçado. E hoje, né, olha o que Deus faz aqui. Vai lá, meu filho,
sofra a pregação o resto da tua vida, né? Eu achava engraçado. E lá vão os crentes, olha o jeito que eles andam, olha só que engraçado, né? Também acontece, né? Achava coisa. E hoje, né? Que coisa mais boa ser crente em Jesus, que coisa mais boa servir a Cristo levando a sua palavra. Qual é o efeito proveitoso de uma perseguição? A perseguição instalada é o pano de fundo do que Deus irá fazer lá na frente. Em segundo lugar, irmãos, Deus age através dos crentes dispersos. Deus age através dos crentes dispersos. Agora, vou fazer uma brincadeira com vocês, que fiz lá em Caxias semana passada. Não estou dando base, não estou sustentando que você fique disperso no culto, prestando atenção em outra coisa, ou dormindo, né, como alguns fazem às vezes, né, assim lá, né, não é esse tipo de crente disperso, né? O que a Bíblia diz aqui no verso 4? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, né? Os que haviam sido dispersos, não é também o disperso, irmãos, quem tem dificuldade de se concentrar, né, é bem fácil de se dispersar, né? Eu sou muito fácil de dispersar. Existem momentos específicos como a mensagem, por isso eu tenho tudo o roteiro escrito aqui para não dispersar, eu tenho que estar bem certinho, mas aqui eu estou muito concentrado, sei o que vou falar, e tudo isso para glorificar a Jesus e para não envergonhar a igreja, né? Mas no meu dia a dia eu sou muito disperso, né? Então não é esse tipo de disperso que nós devemos ser. Mas o disperso, meus irmãos, é no sentido, como diz aqui no texto, crentes que tiveram que mudar repentinamente contra a sua própria vontade e, no caso deles, no pânico. No pânico. Que coisa mais interessante, todo mundo foge, mas os apóstolos ficam em Jerusalém. Todo mundo fugiu, todo mundo dispersou, talvez fosse... Lucas se referisse aqui a um grupo que estivesse sob a liderança de Estevão, porque eles viram ali o seu diácono, o seu líder ser abatido. Então estes dispersos, ou seja, quem eram eles? Eram crentes, eram pessoas da igreja, e Deus dispersa a gente de um lugar para outro muitas vezes. No caso deles aqui, foi contra a própria vontade e foi no pânico. E a história mostra que a perseguição surtiu um efeito favorável ao Evangelho. A perseguição deles, agora vocês estão aqui muito concentrados, muito assim, na barra da calça dos apóstolos, agora vocês terão que irem para outros lugares. Então, o versículo 4 diz, os que haviam sido dispersos eram os crentes, deslocados em alguns outros lugares. Em segundo lugar, o verso 4 diz que eles pregavam a palavra. E aqui eu lembro aos irmãos que os verdadeiros crentes pregam. Os verdadeiros crentes, os comprometidos, pregam a palavra. Irmãos, quando nós abrimos um espaço e nós mantemos esse espaço, e vocês mantêm o espaço aqui adequado, limpo, agradável, vocês mantêm o espaço com toda a organização possível para receber as pessoas, já é uma forma de ir, mas não é a única forma de ir. A gente já está indo com a abertura, com a liberdade que a gente dá para as pessoas chegarem. Mas a gente também precisa ir a alguns lugares. A gente também precisa visitar. A gente precisa também ter a dinâmica de ser atencioso ao ponto de estar indo até aonde aquelas pessoas que não têm ainda a força para chegarem até aqui. Por isso a igreja ela é muito importante. Eu acho muito interessante os serviços de vendas. Tem dois tipos, a venda do balcão, que é o vendedor ele fica ali aguardando, e as pessoas que entram, os clientes que entram naquele local de comércio, eles vão ali sabedores do que tem ali, ou escolhem ali na hora algo e compram. Mas também tem aquela venda do representante, que ele vai até um lugar e ele vende lá o seu produto. Mas essa aí é mais difícil, porque ela tem que conquistar o seu cliente, ele tem que fazer diversas visitas às vezes, e ele tem que ter toda a atenção. Alguém aqui trabalha com vendas de alguma forma? De algum tipo? Não temos ninguém aqui, mas é assim que funciona. E no Evangelho, meus irmãos, existe também esta lógica na pregação. Às vezes nós estamos aqui aguardando, muito bonitos, bem bonitinhos,
mas às vezes a gente precisa ir e conquistar. E aqui o texto diz que os dispersos pregavam, os crentes pregam, os crentes vão, os crentes precisam falar, e falar com suas palavras, mas prioritariamente falar com sua vida, no seu dia a dia, no seu testemunho, na sua diferença que faz com a sua vida realmente na diferença que faz com a sua vida verdadeiramente assim, impactante com as outras pessoas. Deus age através dos crentes dispersos. Daí o verso 4 diz que além de pregar a palavra, ele vai terminar assim: por onde quer que fossem. Esse versículo 4 é uma frase que parece só um texto histórico, mas eu lembro a vocês, meus irmãos, a Bíblia nunca tem só frases históricas. A Bíblia tem frases poderosas. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Se eu te falar assim, eu sou o Kleber, e por onde eu vou eu prego, tem uma conotação. O Kleber faz isso. Mas a Bíblia está dizendo, os crentes, eles pregavam por onde quer que fossem. E esse aqui é um relato histórico de Lucas sobre a igreja, mas é uma palavra de Deus que faz toda a diferença se nós fizermos como eles fizeram. Vários locais diferentes conheceram a palavra, por onde quer que fossem. As pessoas perguntavam aos cristãos o porquê da sua chegada para morar naqueles lugares. Precisamos observar as oportunidades naturais para a pregação e sermos intencionais nelas. Quem daqui é de Carlos Barbosa? Quem daqui? É natural de Carlos Barbosa. Os demais chegaram em Carlos Barbosa. Quando vocês chegaram, alguém perguntou para vocês, por que vocês vieram aqui, morar aqui? Não foi isso? Alguém nos pergunta. Ainda mais nas cidades pequenas do interior, né? Às vezes o cara está tirando a mudança, já vem o vizinho com o chimarrão assim, mas e aí, de onde é que vocês são? Né? Não é assim que acontece? Viemos dar as boas-vindas para vocês, né? Às vezes ele vem só dar uma olhada, assim, né? Ver o que estão fazendo aqui. Mas sempre que a gente chega num local, as pessoas perguntam. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, você teria coragem de se mudar e ir para uma cidade nova, que não tivesse uma igreja, e você teria coragem de começar um trabalho evangelístico com os teus vizinhos na tua casa? Essa pergunta eu coloquei na mensagem, porque, meus irmãos, muitos cristãos devem aceitar o dispersar de Deus e abrirem as suas casas. Às vezes tu não precisa mudar, mas apenas abrir a tua casa, apenas dizer, vizinho, vem cá um pouquinho, você está aqui, olha o café que eu preparei, vamos compartilhar juntos, vamos estar aqui fazendo deste tempo, do espaço da minha casa aqui, um local de bênção, um local realmente abençoado para que as pessoas conheçam a Jesus. Então, irmãos, qual é o efeito proveitoso de uma perseguição? A perseguição instalada é o pano de fundo do que Deus vai fazer lá na frente. Em segundo lugar, Deus age através dos crentes dispersos, tá? Não é disperso no culto, hein? Lembra disso. Os crentes em vários lugares. E em terceiro lugar, Deus levanta mais líderes e líderes notáveis. Dos versículos de 5 a 8, nós vemos aqui Lucas escrevendo sobre Filipe. O capítulo 7 inteiro foi sobre Estevão. Agora ele vai escrever sobre Filipe. E é muito legal que, meus irmãos, a Bíblia, ela retrata a história de homens que são participantes da obra de Deus, e Deus escolheu estes homens, e estes homens, então, Deus os usou das mais diversas formas. Os apóstolos foram escolhidos num contexto, os diáconos foram escolhidos em outro contexto. E aqui Filipe, ele vai ter então esse destaque. Deus levantou um líder notável. Ele já era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas ele não tinha tido ainda a oportunidade de pregar. Estevão teve a sua oportunidade inicial, foi martirizado, agora Lucas vai ter que escrever sobre Filipe. Ele tinha um testemunho e uma pregação eficaz. A pregação acerca do Messias despertou o interesse dos samaritanos. Eles tinham uma expectativa de um libertador futuro. Isto fazia parte da teologia dos samaritanos. Em João capítulo 4, versículo 25,
Vocês lembram do que tinha nessa história, João capítulo 4? Jesus se encontra com uma mulher, pede água para beber, e Jesus começa um diálogo com essa mulher. E essa mulher, ela diz que eles estavam esperando por um Messias. Na teologia do samaritano, então, eles estavam aguardando, só que ninguém queria pregar lá. Entre Jesus ir pregar lá, e depois Filipe, demorou bastante tempo. E olha só que interessante, João e Tiago queriam que mandar descer fogo do céu para acabar com os samaritanos. Mas Deus amava os samaritanos, Jesus foi lá e deu atenção para uma mulher, e ainda uma mulher de má fama. E aí então passa-se um tempo por causa de uma perseguição, agora então os cristãos têm que ir lá e têm que pregar. Filipe era o cara certo para o lugar certo. E irmãos, entendamos uma coisa, nós somos as pessoas certas para o lugar certo. Nós somos as pessoas certas para pregar no nosso trabalho, para pregar na nossa casa, para pregar na nossa escola, desde que nós tenhamos algumas coisas a exemplo do que Filipe tinha, cheio do Espírito Santo, pregação eficaz, testemunho bom. E aí então ele pôde chegar nos samaritanos como este homem certo para aquele lugar certo. E é interessante, só dele chegar e dizer, imagina, Filipe cheguei em Samaria, Filipe. Aí os samaritanos, mas o que tu veio fazer aqui? Ah, eu vim perseguido pelos judeus. Só dele dizer que era perseguido, os samaritanos já iam colocar um tapete vermelho, vem aqui. Por quê? Os samaritanos não se davam com os judeus. A história mostra, a cultura deles era, olha, eles para lá e nós para cá. Ah, tu veio perseguido? Então a gente vai te acolher. Filipe tinha as mesmas capacidades dos apóstolos para operar sinais que confirmariam a sua mensagem. Dons, talentos e capacitações são dádivas de Deus para a sua igreja. O povo pode ver a obra que Deus realiza. O povo, aqui no caso, pôde ver tudo o que Deus realizava através de Filipe, o que ele realizava também através dos apóstolos. Então esta é uma palavra, meus irmãos, e Pedro vai escrever sobre depois a multiforme graça de Deus. Os líderes ficaram em Jerusalém, foram os outros cristãos, outros líderes que foram dispersos. Não são apenas os apóstolos que pregam, não são apenas os diáconos que pregam, não são só os pastores que pregam, não são aqueles líderes de algum ministério. Todos devem fazer a obra, todos devem fazer a sua parte. Libertações e curas chamavam mais pessoas ao arrependimento. Diz o texto no verso 7, espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Estas manifestações do poder divino foram as boas-vindas, ainda mais entusiásticas ao povo. A atenção do povo foi despertada pelo que viu e ouviu. E o final é que a pregação de Filipe, daquele que Deus levantou na dispersão, foi um resultado glorioso. Irmãos, as mudanças que Deus está fazendo na nossa congregação aqui, elas hoje nos parecem uma dificuldade, hoje nos parecem até um transtorno. E mudança, dói as costas, ergue caixa, puxa isso, puxa aquilo, e agora se estabelecer. Mas o resultado vai ser glorioso, será glorioso. O verso 8 diz, assim houve grande alegria naquela cidade, e todas as mudanças que vocês passarem no momento que estiverem passando, pode não parecer, mas depois se tornará uma grande alegria, da inauguração, de vocês enxergarem este lugar aqui sendo abençoado também, mas do novo local ser abençoado poderosamente, com mais vidas que vão enxergar, olha, aqui tem um lugar bom para se servir a Jesus. Estes milagres de cura trouxeram júbilo ao povo. E aí eu fico pensando, o que nos torna mais simpáticos ao povo? Irmãos, o povo precisa ver que a igreja é uma igreja abençoada, feliz, que a igreja é bonita em suas atitudes e em sua recepção. O que nos torna mais simpáticos ao povo? Filipe foi simpático ao povo
de Samaria porque eram perseguidos, porque tinham um testemunho eficaz, uma boa pregação e por suas curas e milagres. O que nos torna mais simpáticos a este povo neste tempo? Certamente, meus irmãos, vem do princípio do bom testemunho cristão e de nós abrirmos a boca para falar desse Jesus que nós cremos. E de nós, às vezes, fecharmos a boca e deixar que só as nossas atitudes falem mais alto. Equilíbrio, boa palavra, boa vida com Jesus, muita oração. E, se estamos sendo dispersos para cá ou para lá, aproveitar a oportunidade para levar o Evangelho de Cristo. Quero concluir a mensagem lembrando aos irmãos que o inimigo pode tentar e atentar contra a igreja do Senhor. Tentar, quando nós temos as tentações, então elas vêm muitas vezes do inimigo, tentações, e ele faz isso contra a igreja do Senhor. Ele pode até atentar, no sentido de trazer atentados à igreja, mas ele nunca vai prevalecer. Em Mateus 16:18, a palavra nos diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Muitos crentes podem ser martirizados, entretanto a igreja prevalece, porque Jesus prevaleceu e venceu a morte, sendo capaz de fazer sua igreja vencer também. Se um trabalho da igreja está passando por mudanças, elas servem para modificar as situações que Deus quer tratar na igreja. E isto, Deus faz tudo para a sua glória. Que coisa mais interessante. Estas mensagens descritas em dois locais diferentes, por duas mentes diferentes, por dois corações diferentes, mas que estão sendo trabalhados por Deus para uma mesma obra, glorificar a Cristo. Gênesis 50:20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Palavra de José aos seus irmãos que lhe fizeram mal. Em Eclesiastes 3, de 18 a 20, nós aprendemos que até mesmo as ações más dos homens poderão, sem que se queira ou sem que se saiba, cumprir os propósitos de Deus. Atos 2:23 diz assim: este homem que lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, os mataram pregando na cruz. Fala-se o testemunho dos apóstolos ali a respeito de Jesus. Este homem que foi, olha só, um propósito determinado, um pré-conhecimento de Deus. O que ele sofreu na cruz, tudo que ele sofreu foi para trazer salvação, foi para trazer uma boa obra de salvação. E Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Concluo esta mensagem com 3 lições finais, irmãos. Primeira delas: Deus permite que coisas ruins aconteçam, mas sempre nos faz enxergar além com esperança e fortalecimento. Os perseguidores passam a ser aliados com o molde de Deus. Saulo, perseguidor, passou a ser um aliado com o molde de Deus. Orem pelos Saulos que aparecerão, grandes homens, que vocês terão assim o prazer de dizer: eu orei por esse cara e olha só, tudo o que Deus está fazendo na vida dele. Segunda lição: numa situação difícil, quebramos o nosso preconceito, deixamos a nossa zona de conforto e vamos em direção aos lugares menos badalados, como o interior de Jerusalém e Samaria. Às vezes a gente está na zona de conforto, aqui, só prego aqui, só vivo o Evangelho aqui, mas vem uma situação, eu vou para um lugar menos badalado, e eu vou para um lugar onde ninguém iria. Às vezes eu preciso equilibrar entre o meu serviço eclesiástico aqui com os irmãos e ir lá no menos badalado, lá naquele homem, naquele vizinho que ninguém quer chegar perto, e dizer algo de bom para ele. E a última lição: na mudança temos oportunidades naturais de testemunhar e engrenar numa vida efetiva da proclamação da palavra. Muitas vezes a igreja não cresce porque os crentes eles não engrenam na proclamação da palavra.
Estão sempre esperando que algo aconteça e aí eu vou falar. Mas se nós tivermos como estilo de vida realmente proclamar, as coisas andam muito mais rápidas. Que Deus os abençoe.